tinha uma vida totalmente assim, voltada só para festas, não esquentava a cabeça com nada, chegava só tarde, minha mãe e meu pai sempre preocupado. A respeito de Jesus, de Deus, assim, era um cara totalmente incrédulo, não esquentava a cabeça. E se alguém viesse falar alguma coisa pra mim, até fugia, escapava, dava um jeito de sair fora da conversa. Eu já frequentava uma igreja desde pequena com a minha mãe, mas quando eu fiquei um pouco mais adolescente, eu parei. Conheci o Hugo, estava no mundo. A gente se conheceu através de alguns amigos, né? Eu senti um vazio, porque eu conhecia a palavra, né? Mas ele ainda não aceitava de jeito nenhum. Até que um dia eu tomei uma decisão e eu orei e falei: Senhor, eu quero ir para a igreja. Eu conheço a palavra e se o Hugo for a pessoa que o Senhor preparou para mim, o Senhor muda essa situação pra gente servir a Deus junto, né? Porque esse era o meu sonho. E quem me trouxe a conhecer Jesus, na verdade, foi ela, por um convite dela. Ela me convidou para ir até o Ministério Manancial, fazer uma visita. E a gente foi. Fui mais mesmo por questão de ciúme, sabe? Que eu não fui mesmo para buscar Jesus aquele dia que ela me convidou. A gente tinha um relacionamento bem difícil. O Hugo, ele era uma pessoa, assim, extremamente ciumenta. Eu era um cara muito ciumento e ficava, sabe, imaginando as coisas dela. E aquele dia ela me chamou para ir. E naquele dia, assim, com o pensamento que eu fui, eu tive uma visão totalmente diferente do que era Jesus. Aquele dia, através do irmão Daniel, Jesus falou muito comigo, assim, tratou muito comigo. E a partir de então, a gente começou a ir e frequentar. E depois que a gente conheceu o Ministério Manancial, recebemos a direção dos nossos pastores, tudo mudou. Comecei a ter uma visão totalmente diferente, que antes eu não esquentava a cabeça em ter uma família, em construir uma família. Ali eu aprendi a tratar aquele ciúme que eu tinha da Luana. Jesus foi me transformando, foi tirando essas coisas da minha cabeça. Eu passei a entender a importância de ter um futuro. Para você jovem que está me ouvindo agora, é importante você planejar o seu futuro. Hoje, graças a Deus, aos conselhos do pastor Rubinho, pastor Alessandra, a gente conseguiu focar e a gente conseguiu a aquisição da nossa casa própria. Bom, de início, pastora, a gente agiu mais mesmo pela nossa fé. A gente passou a procurar casas espalhadas aí pela cidade. A gente tinha um terreno que a gente estava pagando, a gente conseguiu vender esse terreno e o dinheiro que a gente pegou, a gente investiu na entrada dessa casa. E a gente conseguiu dar entrada e os papéis assim foram aprovados no banco. Só que no momento de dar entrada para o rapaz que estava vendendo a casa, aconteceu que ele já tinha vendido ela. A gente ficou muito frustrado. Vixe, foi bem difícil. E no meio desse caminho aconteceu muita coisa para que a gente desistisse. Mas a gente sempre orando, sempre pedindo a Deus. A gente todo dia ia lá, a gente até convidou o pastor Mauro, a pastora Lucelena para ir estar lá orando, ungindo a casa com a gente, né? Declarando mesmo que aquele sonho seria realizado. E infelizmente acabou que foi vendida essa casa. Só que ali a gente plantou a semente, né? A gente plantou a semente e não imaginávamos que a semente ia cair tão perto. Eu lembro até que eu não tinha dinheiro nenhum, não tinha de onde tirar, o Hugo estava desempregado e eu lembro que eu me apeguei ao louvor da Priscila, né, que fala: eu vou confiar. Eu vou confiar no meu Deus. E todas as vezes que o inimigo falava: você não tem condições, você não tem dinheiro, eu sempre escutava e cria que em Deus eu podia confiar. E assim, sempre que alguma coisa dava errado, o vendedor da casa, ele falava assim: agora busca pelo seu Deus. Tudo que a gente ia conversar, ele falava assim: será que vai dar certo? Será que não vai? E eu falava: já deu, em nome de Jesus. 2 terrenos para baixo foi construída a casa que hoje é nossa. E a gente não tinha assim a condição financeira. Eu estava desempregado, a Luana estava trabalhando sozinha. E a gente foi perseverando. E mesmo desempregado, eu e a Luana entrou em um propósito de oração, que a gente acordava sempre às 3 da manhã, orava nos meus currículos. E foi uma fase muito, muito difícil para nós, sabe? A casa sendo pronta, a casa em fase de acabamento, de construção, e eu ainda desempregado. E assim, muitas pessoas vinham contra, sabe? Vinha perguntar, questionar para saber
E aí, como é que tá a casa? Como é que tá o casamento? Vai sair, não vai? Só que a gente sentia que essas perguntas não vinham para edificar. A gente respondia com o coração na mão, mas a gente tava na dependência, sabe? A gente tava crendo. Muitas vezes se peguei eu e ela mesmo chorando, preocupados mesmo, porque a gente corria o risco de perder a casa. A gente corria o risco de perder esse sonho. Mas a gente batalhou, a gente teve fé, até que, graças a Deus, tudo deu certo e a gente conseguiu adquirir a nossa casa. Através do Ministério Manancial, eu passei a enxergar a vida de um modo totalmente diferente, né? Consegui realizações de sonhos que eu tinha desde março desse ano. Eu fiquei desempregado, pois a situação estava muito difícil para emprego, ainda mesmo para minha profissão, que é soldador. E assim, eu tive uma proposta de entrar numa empresa aqui da cidade, numa função de ajudante. Assim, rebaixar a minha carteira da minha profissão a voltar a ser um ajudante. Para quem trabalha nessa nossa profissão, é um pouco frustrante isso. Orei a Deus, pedi para Deus uma direção e eu tive essa direção. E eu, através dessa direção, entrei. Comecei a trabalhar e cerca de uma semana só eu fiquei trabalhando como ajudante. E por um milagre mesmo de Deus, assim, essa empresa é uma empresa bem conceituada e é muito raro de com uma semana eles passar um ajudante para soldador, para exercer a profissão. E graças a Deus eu tô empregado exercendo a minha profissão. E é muito gratificante isso, porque foi uma coisa que eu não esperava. E Deus agiu de uma forma tremenda. E mesmo desempregado, assim, desde quando eu comecei no Ministério Manancial, eu aprendi a importância do dízimo. Então eu quanto a Luana, a gente sempre dizimou, sempre ofertou. E isso me trouxe um entendimento ainda melhor sobre a parte financeira. Vou falar o quê? Pastor Rubinho, nossa, ele é como um pai mesmo pra gente, sabe? Um aconselhador. Quando tem que puxar a orelha também, puxa bem também. Isso ele sabe fazer muito bem. Isso aí você não vai cortar não, viu? Ele puxa a orelha muito bem. E todas as vezes que a gente precisa, mesmo se ele está ocupado, ele deixa de fazer aquilo que ele está fazendo e vem atender, dá uma atenção, sabe? Ele aconselha, se tiver que falar não, ele fala não. Se tiver que falar o sim, ele dá o sim. Já a pastora Alessandra, nossa, ela é uma mãezona, é a mãezona da igreja, né, inteira. E, pô, até no dia de assinar os papéis da nossa casa, a gente não estava com a condição monetária totalmente em mãos. E a Luana ficou desesperada, começou a chorar. E eu falei, não, vamos ter fé. Se Deus nos amparou até aqui, não vai ser agora que ele vai abandonar. E eu entrei no meu quarto, eu dobrei meu joelho e eu falei, Senhor, não tenho esse dinheiro, eu não tenho de onde tirar. E eu creio que se o Senhor nos sustentou desde o início dessa casa, o Senhor não vai desamparar a gente agora. E eu lembro que eu abri a Bíblia e caiu em Salmo 118, que falava assim, hoje é o dia da vitória, hoje é o dia da alegria. E rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eu tive a ideia de ir até a igreja conversar com o pastor Rubinho. Só que era 3 horas da tarde e era o horário que ele estava gravando a live. Então eu tive a ideia de ligar para a pastora Alessandra. No momento ela atendeu a gente, recebeu muito bem na casa dela, nos tratou super bem. Ainda na hora ela estava amamentando o Lucas, pô. Ela deixou de amamentar o filho dela para poder vir falar com a gente. E ela orou ali com a gente, determinou que aquilo tudo ia passar, que Deus ia abrir o mar para a gente. Se a gente não fosse passar pelo meio, a gente iria passar por cima. Porque realmente, sim, o inimigo tentou frustrar muito os sonhos da gente. Mas graças a Deus a gente conquistou, a gente conseguiu. A gente tem sido realmente direcionado. Em tudo que a gente vai fazer, a gente procura sempre pedir uma orientação, porque a gente sabe que os conselhos dele sempre acontecem. Eu trabalho com as crianças, né? Que foi um ministério que sempre ardeu no meu coração. Deus tem me usado muito com as crianças, que eu amo eles. É o que Deus me chamou para fazer. Bom, nós estamos aqui para agradecer pastor Rubinho, pastora Alessandra,
a todos os Ministérios Manancial, dizer que vocês todos são muito importantes para nós, contribuíram diretamente para a mudança da nossa vida e a conquista dos nossos sonhos. Em 2017, a gente já está com um plano de casamento, com a nossa casa própria. E é isso. Muito obrigado, de coração. Nós estamos muito felizes por servir a Deus no Ministério Manancial. Muito obrigada, pastor Rubinho, pastora Alessandra e aos nossos líderes. E nós somos felizes e gratos a Deus por isso. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor.